Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da nossa emissora, Instagram e Facebook passam aí para vocês. E eu quero te lembrar também que você pode nos acompanhar, como tá vendo aí, pelo nosso site, que é o www.hittv.com.br, www.hittv.com.br. Através do nosso site, você acompanha a nossa programação ao vivo, em tempo real. E, é claro, pode enviar também pra gente o seu recado através das redes sociais que passam aí pra você. Eu tô te esperando também no meu Insta, que é @jaquestefano. E te espero também pelo nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Eu quero começar o nosso programa de hoje mandando um beijo para uma telespectadora nossa de Osasco, que fez aniversário ontem, a Dona Maria, que é tia do Tico, um amigão meu. Olha, que Deus abençoe, Dona Maria, muitos anos de vida, que o Senhor realize todos os sonhos que Ele tem na sua vida, que você seja muito feliz. Obrigada pelo carinho, pela audiência aqui no nosso programa, viu? E se você tem também o seu recadinho, o seu comentário para fazer, como eu te falei, a gente te espera no WhatsApp, no 11 3337 5886. Aliás, eu quero a sua participação para o nosso bate-papo de hoje, que fala sobre o papel dos pais e os desafios na era da conectividade. Eu falo sobre esse assunto com a doutora Ariadne Abud, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Prazer te receber aqui, viu? Agradeço você. Doutora, os desafios para cada geração, obviamente, vão mudando. Mas quando a gente fala de pais que não nasceram nessa geração de conectividade, como a gente fala, somos híbridos, né? Alguns pais foram ter acesso ali, pelo menos depois dos 10 anos, a celular, computador e tudo isso. A gente tem crianças que nascem nessa era não só de uma tecnologia diferenciada, como da conectividade. Isso traz muitos desafios. Muitos desafios, porque pensa, essas crianças que nascem agora, que já nascem há alguns anos atrás, na verdade a gente chama elas de geração alfa, que elas são nativas digitais. Então elas têm uma infância, uma vida completamente diferente de que muitos pais tiveram. É claro que essa geração ali que tem 30, 40 anos é a última que vai lembrar do mundo como era antes da tecnologia. Isso é até um pouco assustador quando a gente pensa, né? A gente é a última geração que está vendo como o mundo era antes da superconectividade. Então, quando a gente pensa nas crianças, elas não têm essa referência. Elas já nascem conectadas, né? A gente tem hoje em dia berços que estão vindo acoplados com tablets, por exemplo. Meu Deus, acho que isso aí já gera pergunta para daqui a pouco. Mas aí, doutora, você me fez refletir nisso, que às vezes eu falo, meu filho tem 6 anos e às vezes ele me pergunta como era. E para explicar para ele, outro dia, não sei o que ele estava falando, que eu falei assim, eu precisava ir num orelhão. O que é um orelhão? Eu falei, como é que eu vou explicar para ele o que é um orelhão? Na época em que meus pais não tinham telefone em casa e a minha avó tinha, eu lembro que eu era pequenininha e a gente tinha que usar um orelhão, ou quando viajava. E aí, quando que tinha a história das ações, quando alguém tinha um telefone em casa, aqui, eu lembro que na rua minha avó tinha telefone, todo mundo da rua ia até a casa da minha avó para usar o telefone. Era um negócio fantástico. Imagina, hoje em dia eles têm tudo no alcance do dedinho deles. Não tem, talvez, como a gente conseguir explicar para eles o que era isso, né? É muito difícil e coisas muito simples, até da era da tecnologia, tá? Que a gente fala que antigamente a gente usava um bate-papo, que a gente utilizava, sei lá, o MSN, por exemplo, que é né? Ou até outra época que existia uma rede social que chamava Orkut. Os jovens já não sabem mais o que é isso hoje em dia, né? Eles ir na locadora, alugar um filme, não fazem ideia, uma carta, então, esperar uma resposta, né? Não. E você sabe que ultimamente tem voltado esses movimentos pra gente resgatar mais isso, né? Até um pouco nostálgico, resgatar a locadora, o disco de vinil até tá em alta, telefone sem fio, entre outras coisas, porque acho que de alguma forma está todo mundo tão sobrecarregado, acho que não é só um problema da infância, porque os adultos, mesmo que de alguma forma a gente tenha passado dessa era, né, que a gente não tinha tecnologia nesse nível, agora a gente tem, os adultos acabaram se viciando também. Com certeza. Então, de alguma forma, a casa inteira ali está super conectada. Perfeito. Né? Tem pais que conversam com os filhos dentro de casa pelo próprio celular. E você trouxe para nós aqui um ponto que eu acho fundamental. Me fez lembrar de umas crianças que estavam brincando e os pais sugeriram, vamos brincar de telefone sem fio? Aí disse que uma criança virou e falou, mas telefone tem fio, eles nem sabem sobre isso. Não e daí sabem. Você tocou num ponto que eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo também, que é que talvez pessoas doentes criando outras pessoas não seja o melhor equilíbrio. Hoje, por nós que não nascemos nessa era, mas vivemos nela, também conseguimos tudo num clique, me parece que a gente está muito mais impaciente, a gente quer tudo para ontem. Falando um pouco
pouco dos adultos antes de entrar na criação dos filhos. Muitas pessoas estão desequilibradas, não estão? Nossa, eu acredito que é difícil a gente encontrar alguém hoje que não esteja com o uso do telefone de forma desequilibrada. Quando a notificação do celular aparece, o tempo de uso que a gente tem, a gente mesmo fica assustada. Como assim eu passei todas essas horas na frente do celular? E isso gera cansaço, gera fadiga, irritabilidade, entre várias outras questões, né? Porque parece que a gente não se desconecta de verdade em nenhum ponto. Porque vamos pensar, se a gente usa o telefone para relaxar e se a gente usa o telefone para trabalhar, em que momento a gente deixa de lado isso para viver as outras coisas? Então, se a gente está sentados, né, para jantar, para comer alguma coisa, e o trabalho invade esse horário também, e mesmo que você fale, não, eu só vou dar uma olhadinha, isso não existia antigamente. A partir do momento que você saía do trabalho, ninguém tinha como te chamar ou te pedir alguma coisa em um horário fora daquele momento. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem o tempo todo. Eu falo isso de uma forma de relações sociais de modo geral, que todas as relações se modificaram por causa da internet. Está todo mundo mais cansado, os relacionamentos estão mais complicados, as brigas de casais estão aumentando cada vez mais. A gente nunca viu tantos problemas. Não que necessariamente seja isso, mas antigamente a gente sentava, por exemplo, para jantar com os nossos amigos e aqueles eram nossos amigos, ou até pensando a nível de relacionamentos, a gente se relacionava com as pessoas que estavam ali em nossa volta. Hoje em dia as pessoas estão se relacionando com as pessoas aqui, mas também tem outras 15 pessoas mandando mensagem para saber onde a gente vai. É impressionante. Fora assim, os 5 mil amigos do Facebook que as pessoas acham que tem de verdade, né? Não. Sem contar que esse hábito começou antigamente com o Facebook, né? Já está obsoleto na era das plataformas digitais de relacionamentos, mas realmente, assim, é uma falsa sensação de pertencimento. A gente vê o comportamento se modificar e não é só um comportamento das crianças e adolescentes, a gente vê o comportamento dos adultos se modificarem também, né? Pessoas que ficam refém de tirar foto, de mostrar o momento o tempo todo. Tem que ter o like, sabe que... Eu conversava com alguém outro dia, eu fico pensando, doutora, como que é essa linha, né? Porque eu gosto muito de viver o momento. Então, quando eu vou para casa, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que moram onde eu morava antes e eu me mudei e pelo menos uma vez por mês a gente tenta se encontrar. E a gente nunca lembra de bater uma foto, porque quando eu chego, meu celular tá na bolsa. Se eu ficar lá 3 horas, eu não vou pegar no meu celular às 3 horas. Nenhum de nós vai pegar no celular por 3 horas, porque nós estamos vivendo o momento. É lógico que é legal registrar, eu gosto de bater foto e tudo mais, mas eu quero mergulhar no momento que eu tenho com essas pessoas. Às vezes eu até falo pra minha mãe, eu vou sumir, tá? Tô indo na casa da Marisa. Que é pra ela saber que eu vou sumir, porque eu quero estar ali. Eu só consigo ver os meus amigos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. A gente quer estar inteiro ali. E eu não vejo os jovens entendendo a importância de estarem inteiros no que estão. E talvez isso tenha a ver com o fato de nem a gente conseguir fazer isso às vezes. Como você vê essa questão, doutora? É exatamente isso. Eu acho que, acredito, né, que quanto mais a gente debate sobre isso, talvez mais a gente conscientize as pessoas. Porque eu acredito que, de certa forma, todo mundo vem pensando sobre isso também, sabe? Que falta que faz quando não existia o celular e o fácil acesso dessa forma, né? E os adolescentes, eles não têm o antes. Eles não têm parâmetro. Eles não têm como sentir falta do que eles nunca tiveram. A gente não sente falta do que a gente nunca teve. Verdade. Então, para eles, isso é o mundo real, né? O mundo real é os seus amigos estão online, você faz parte do grupo dos amigos da sua sala de aula e tem o seu grupo de amigos e os seus grupos no WhatsApp, você tem os melhores amigos dentro do Instagram e você tem o TikTok, e você vai abrindo essas redes sociais para você se relacionar. Então, o relacionamento deles é muito com base nos amigos digitais mesmo. E esse é um dos grandes problemas quando a gente fala da hiperconectividade, porque cada um fica dentro da tua casa interagindo por celular. E aí, às vezes, a gente se depara com jovens, e já aconteceu comigo, doutora, que são um sucesso falando sobre qualquer assunto que, inclusive, eles nem dominam no Instagram, no Story. Na hora que você cruza, a pessoa não consegue te dar bom dia, olhar no seu olho. Nossa, você falou... Isso é seríssimo, né? Nossa, Jaque, você falou algo extremamente importante, porque dos estudos que a gente vem tendo, o maior impacto dessa hiperconectividade são nas habilidades sociais. O que são habilidades sociais? Civilidade, de te dizer bom dia, né? Iniciar uma conversa, manter um diálogo. Então, quando ele fala para a câmera, é mais fácil, né? Eu tô falando aqui para a câmera e não tem ninguém me olhando, não tem... Agora, eu tô passando e eu tenho que me relacionar com outra pessoa, conversar, iniciar, manter uma conversa, né? Ser assertivo nas coisas
que eu falo, aí já tem dificuldade. Por quê? Eu acho que a pandemia agravou muito isso, porque foram obrigados a ficar em casa, então foram obrigados a se encontrar de forma online, ao ponto de eu ter pacientes que não queriam mais se socializar fora de casa. Meu Deus. Não tinha. De idades diferentes? Não, diferentes idades. Eu tinha crianças de 8, 10 e adolescentes de 15, 16 que não queriam mais ir para a escola. Eles queriam continuar com as aulas online, interagindo com os amigos apenas de forma digital. Isso me faz pensar numa coisa, doutora. Ok, a pandemia trouxe um agravante para isso, já a gente pode voltar nesse tópico. Mas eu queria entender o quanto isso também não está ligado, na sua opinião, à educação que nós damos aos nossos filhos. Então, vou dar de novo o meu próprio exemplo. Meu filho tem 6 anos, ele tem o celular dele e a gente tem combinados para que esse celular seja usado. Então, vamos supor, meu filho, ele sempre pode usar o celular na ida e na volta da escola. São 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. Eu já dou um truque que muitas vezes esse celular fica lá. Às vezes, na volta da escola, a gente vem batendo papo, ele nem lembra do celular. Então, é meu truque, eu dou um truque. E aí, por que eu tô falando isso? Às vezes, quando ele volta com esse celular, quando ele, por acaso, não tá no carro, e a gente vai pegar o elevador, eu tiro da mão dele. Eu falo, filho, se entrar alguém é para cumprimentar a pessoa. Porque eu já percebi que se ele subir no elevador ou descer com o celular, ele sequer vai dar oi para a pessoa que está do lado. E aí, para mim, isso tem a ver com como os pais estão lidando. É muito mais fácil eu entregar o celular para ele para fazer as minhas coisas. Mas, por mais que seja mais trabalhoso, eu preciso educar meu filho a cumprimentar as pessoas. Fala um pouco sobre essa mão que, às vezes, eu acho que são os pais que perdem, doutora. Tem tantas questões sociais envolvidas nisso, né? Porque você falou algo muito importante. Às vezes, os pais vão utilizar o recurso da tecnologia para eles terem tempo para fazer as coisas deles, né? Até aí, tudo bem. A gente não vai encarar a tecnologia como vilã. A gente vai encarar o excesso como vilão. Perfeito. Né? Então, a gente pode deixar com que a criança tenha acesso ali à tecnologia, seja uma televisão, um desenho, um filme que ele está assistindo, ou o joguinho no celular, por exemplo. Mas a gente vai limitar o uso. E isso vem muito da autoridade dos pais. Então, às vezes, os pais acabam relaxando esse tempo na internet, ou até, por exemplo, nos jogos, para eles terem tempo para fazer as outras coisas. E isso acaba sendo algo muito preocupante. Por quê? Porque a criança, ela acaba... O celular, ele é estimulante demais. Né? Pensa quantos circuitos cerebrais, aquelas imagens, aqueles sons... Tanto que você falou, se a criança está subindo no elevador e ela está com o celular na mão, ela nem vê ao redor, ela não presta atenção nos outros estímulos, porque libera muita dopamina. Se você vê hoje as redes sociais, esses TikToks, os reels do Instagram, você vai de um para o outro... E você, isso é um prejuízo também cognitivo gigantesco, porque se eu te perguntar qual foi o risco que você viu os três últimos... Aqui, né? Você não os sabe três últimos, antes, você né? não sabe nem o que você aprendeu naquilo, o que você viu que estavam falando naquilo. E é extremamente dopaminérgico, porque você vai e você não vê o tempo passar. Né? Se você pegar uma atividade que ela é mais, depende mais das suas cognições, das suas funções executivas do cérebro, de prestar atenção, de manter o foco e tudo mais, eles já têm dificuldade. Então, quando os pais deixam com que a criança utilize as mídias digitais ou os jogos por muito tempo, a gente acaba prejudicando o cognitivo também. Então, como você fez? Você colocou um limite. O limite é você usar nesse período e nesse período. O que os pais precisam fazer é colocar o limite. E não só colocar o limite, porque não é suficiente, Jaqueline. Tem que supervisionar, né? E olha, acho que agora você chegou a um ponto que eu acho que é muito importante para a gente falar para os um pouco maiorzinhos. E eu quero te perguntar uma coisa, doutora. Me disseram que um dia vai chegar esse dia. Porque agora, se o Davi baixa um jogo no celular... Eu tenho que jogar, ele quer que eu veja ele jogando, e é precioso esse momento. Mamãe, olha, passei de tela, não tô conseguindo passar essa, me ajuda. E eu me lembro de eu criança, na minha época era o Nintendo que tinha, e o meu pai jogando comigo. Lógico que era na televisão, era o computador, né? Era na televisão, era o videogame. Mas como eu me lembro disso, me lembro muito de eu pequena e meu pai jogando comigo, eu acho muito precioso e eu me esforço para estar com o Davi, que às vezes é aquele minuto de descanso, ele, vamos jogar um jogo? Aí eu falo, vamos, e eu tenho que ficar ali. E já me disseram, aproveita, porque talvez chegue a hora que ele vai querer jogar sozinho, né? Queria que você falasse um pouco sobre o quanto a gente tem que aproveitar para estar o máximo possível inserido na vida deles. É isso, é a gente entender que eles são nativos digitais. Então, o jogo é muito comum para eles, assim como o Nintendo era comum na tua infância, na minha infância. Então, a gente tem que aproveitar, assim, os pais às vezes não têm paciência, sabe? Eu não gosto disso, eu não gosto desses jogos online. Às vezes eu peço para os pais fazerem, porque a gente sempre tem que tornar esse momento, já que é muito reforçador para a criança esse jogo, né? Se o Davi vem te mostrar e fala assim, olha mãe, que legal, esse jogo é muito legal, olha, eu consegui fazer isso, eu consegui passar essa fase, agora eu tô... Então, ele está te mostrando
fazendo algo que é muito interessante para ele. Nesse momento, é importante que você dê uma atenção. Fala, nossa, que legal, e você já comeu tudo isso de frutinha? Sei lá, você vai interagir no jogo com ele. Às vezes ele vai pedir para você baixar, ou, né, filhos que têm o celular e os pais têm o celular deles separados, né? Ai, joga comigo, entra para jogar. Eu peço para os pais fazerem isso por 15 minutos. Por mais sacrifício que seja de, eu não gosto disso, faça pelo seu filho 15 minutos. Porque a gente tem dados científicos já que mostram, né? A gente precisa de um tempo de qualidade com as crianças. O ideal seria que vocês, e é geral assim, que as crianças escolham a atividade. Legal. Eles vão acabar escolhendo essa atividade. Mas se você puder direcionar depois do jogo, olha, a mamãe vai jogar com você todo dia 10 minutos. Para eles é maravilhoso, vai ser muito bom. Só que 10 minutos no celular é muito rápido também, né? Passa rapidinho. Mas tenta direcionar para alguma outra coisa que não envolva as telas. Porque quando a gente fala de criança, principalmente na idade do Davi, que ele tem 6 anos, certo? Eles precisam muito da brincadeira para se desenvolver. O celular não vai dar o que é importante. Não adianta fingir que vai dar tudo, né? Exato. Que nem eu falei agora de funções executivas, para explicar um pouco o que são funções executivas. São as atividades cerebrais que a gente tem, de conexões que o cérebro vai fazendo, para que a gente consiga aprender, para a gente consiga memorizar, para a gente conseguir regular as nossas emoções, que é tudo que uma criança precisa. Ela precisa de atenção, ela precisa de foco, ela precisa aprender a organizar. E onde que a gente aprende isso? Jogos digitais ajudam. Mas os jogos que a gente pode chamar de analógicos, aquele que a gente monta bloco, em que a gente tem um caminho de um labirinto para descobrir, você usa muitas habilidades do seu cérebro que ajuda essa criança a aprender, a se desenvolver. E olha, eles também amam, viu? Que o Davi ama um quebra-cabeça, um joguinho de desafio, de memória. E aí, doutora, eu fico pensando de novo na importância, acho que esse bate-papo é claro, muito mais para os pais, porque outro dia o meu filho ficou um final de semana na minha mãe. E a minha mãe falou, ai filha, esqueci de carregar o celular do Davi porque ele tá esses 2 dias sem pegar no celular. Eu falei, ai mãe, você é maravilhosa. O que significa? Que ela deu toda a atenção. Imagina, filho único, né? Às vezes quando eles estão em 2 ali, eles param juntos para brincar, mas... Ela deu toda a atenção que ele precisava para que em 2 dias ele nem lembrasse que existe um celular. Eu sei que não dá. Eu acho que quando a gente pensa na realidade, não dá para imaginar que os pais vão passar a semana inteira conseguindo se dedicar 100%. Tudo bem, mas tentar fazer isso o máximo possível, não é, doutora? É por isso que eu peço, assim, 15 minutos, 10 minutos na atividade que a criança escolher. É muito bom para o vínculo do pai e mãe, né, com o filho. É muito importante isso. E a criança, ela precisa se sentir pertencente, ela precisa se sentir querida e ela precisa saber que os pais se interessam pelas coisas delas também. Porque qual que é o problema? Se os pais não se interessam, alguém vai se interessar. E esse é o maior risco que a gente tem hoje dos jogos online. Então, a gente coloca lá a criança para jogar um tipo de jogo em que ela tem interação com outras crianças, a gente não sabe o que está acontecendo na sala de bate-papo desse tipo de jogo. É isso sobre a supervisão que você estava falando, né? Isso é muito importante. Então, vamos entender isso, doutora? Vamos lá. O Davi ainda não está nessa fase, tudo que o Davi tem eu não deixo ser online ainda. Ele até pensa que ele tem umas coisas online, eu não fico explicando muito, mas nada é online dele. Deixa agora, eu tenho sobrinhos ali de 12, 13 anos que estão, às vezes, ali com headphone, né? Isso. E estão ali jogando e conversando com um grupo. Fico preocupadíssima. Eu sei que os pais deles ali estão cuidando disso, mas vamos entender essa supervisão, porque você pode achar que está falando com outra criança, está falando com um adulto, não pode? Sem saber? Com toda certeza. Inclusive, essas pessoas que estão mal intencionadas, elas estão lá. Elas estão lá. E assim, eu como psicóloga clínica de crianças e adolescentes, eu só atendo esse público há alguns anos já. Eu já atendi muitos casos desses semelhantes. Então, às vezes essas crianças estão sofrendo bullying lá dentro, tá? Mas tem coisa pior acontecendo. Podem estar sendo até seduzidas lá dentro, não? Tem coisa muito pior acontecendo. E aí, os pais, às vezes, eles deixam a criança muito autônoma. Eu adoro que os pais dêem autonomia, mas na internet a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. Porque, olha, eu imagino que eles saibam como seduzir as crianças. E aí, eu não estou falando de sedução física, né? Embora talvez eles queiram isso. Eu estou falando de atenção. Né? Atenção. Que eu acho que é uma grande sedução para a criança que não tem a atenção dos pais, né? Que é o que a gente falou agora. Se os pais não conseguirem dar atenção em algo que é reforçador pro filho deles nesse momento, na internet vai ter pessoas que vão dar. Né, que vai todo dia marcar o encontro. Vamos jogar hoje às 8 horas, vamos fazer não sei o quê. E você não sabe quem está do outro lado. O risco é gigantesco, porque as pessoas mal intencionadas, elas estão ali. Vocês podem ter certeza que elas estão. Doutora, logicamente sem falar casos, mas
já viu muitos casos em que os pais nem desconfiavam o que estava acontecendo com seus filhos? Inclusive, saiu vários na mídia, de adolescentes, meninas que, por exemplo, foram encontrar essas pessoas que jogavam, que acabaram sendo mantidas, né? Como uma espécie de cativeiro. Às vezes até abusadas, né? A gente não sabe. Não, né? abusadas com certeza. Crianças que se encontravam com outras pessoas sem os pais saberem. Isso é notícia que acontece o tempo todo. Agora, acontece, doutora, quando a gente perde a mão, eu queria entender o seguinte, eu tive uma criação que não existia sair adolescente sem meu pai saber onde isso não existia. Eu sei que a geração agora é outra, mas eu não consigo imaginar meu filho de 13 anos falando que vai sair e conseguindo me engabelar. Aí eu me pergunto em que momento, e acho que nenhum pai consegue, em que momento a gente está perdendo a mão? Porque com certeza chega uma hora em que a gente tem que começar a entregar um pouquinho de autonomia para eles. Eu falava até outro dia aqui no programa. Uma criança de 12 anos tem condição de ir na padaria comprar um pão, ela não tem condição de ir no banco pagar uma conta. Sim. Como que a gente vai dando essa liberdade da maneira adequada para eles, doutora? É aquela liberdade assistida, né? Assim, a gente dá liberdade, mas a gente quer que envie a localização, né? Já que a gente tem a internet aí para isso, manda a localização pelo WhatsApp, olha, me manda a localização, quero saber onde você tá. Conversar com os pais que estão recebendo, né, o adolescente, tô indo na casa do fulano, saber se realmente está indo na casa do fulano. Dar autonomia, mas dentro desse cercado. Vamos supor, você tem autonomia aqui. Né? Que nem eu costumo falar para os pais assim também, vamos dar autonomia para a criança. Deixa que a criança escolha a tua própria roupa para vestir, mas dentro do que você estabeleceu como limite. Então, você vai colocar 3 opções aqui. E a criança escolhe dentro do que você já pré-estabeleceu, entende? É diferente dela abrir o guarda-roupa e ter que pegar a roupa sozinha, não. Filho, olha, é o seguinte, tem essas 3 roupas aqui, com qual que você quer ir hoje? Você quer comer agora ou você quer comer depois da janta? Mas não tem a opção de não comer. Né? Você quer comer agora ou depois do banho, desculpa. Mas não tem a opção de não tomar banho, por exemplo. Tá? A gente vai dar essa autonomia, mas dentro do nosso cercado. Então, os pais têm que estar atentos ao que eles estão permitindo. É importante que eles tenham autonomia super. Eles precisam saber comprar um pão, sabe? E isso vem se perdendo, tá? Principalmente adolescentes que têm muita ansiedade social, que são os que mais ficam isolados, os que mais ficam na internet. Tá, mas agora você me fez lembrar de uma coisa, que o quanto os meus pais incentivavam a minha e a minha irmã, por exemplo, quando a gente estava no shopping e queria saber onde era uma loja. Adolescente morre de vergonha, né? E eu lembro dos meus pais incentivando e falando, vai lá você, eu tô aqui do seu lado. Pergunta você aonde tá. E eu lembro que era um incentivo. Eu digo que eu tenho opinião pra tudo, porque os meus pais sempre me ajudaram a ter opinião pra tudo. E talvez isso esteja se perdendo. Eu queria que você, enquanto eu me preparo pra dar um recadinho, eu queria que você falasse sobre a importância de retomar isso, por favor. Isso é o que a gente já falou sobre habilidades sociais. Então, as habilidades sociais são justamente uma das coisas que mais são prejudicadas na infância, né? Quanto mais os pais fazem pela criança, menos autonomia ela tem. Então, ela tem que ser capaz de poder fazer seu próprio pedido, de olhar para o garçom e pedir diretamente para ele, de conversar com um amigo. Então, isso faz parte do rol de habilidades sociais que muitas vezes se perde devido ao excesso de tecnologia e dificuldade em impor ali a autonomia da criança. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. Nosso programa está de volta. Hoje a gente está falando sobre o papel dos pais e os desafios da era da conectividade com a doutora Ariadne Abud, que é psicóloga e está esclarecendo as nossas dúvidas. Eu já volto no nosso bate-papo com ela, mas agora é hora da gente ficar bem informado com as notícias da nossa redação. Vamos aos nossos destaques com ele, Kleber Werneck. Tudo bem, Kleber? Boa tarde. Olá, boa tarde, Jaque. Boa tarde para todos que assistem o nosso programa. Mais uma vez, uma grande alegria estar aqui, né? Trazendo as notícias do jornalismo. A alegria é nossa, Kleber. O que é que você separou para a gente hoje? Olha só, primeiro uma boa notícia. Os motoristas com mais de 50 anos podem ter desconto para renovar a carteira de motorista. A medida foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E o desconto será de 50% no valor. Mas o projeto ainda precisa passar pelo plenário para começar a valer. Os motoristas com mais de 70 anos
também serão beneficiados e para essa faixa o desconto será de 70% na renovação do documento. A justificativa é que nessa idade o motorista tem que fazer a renovação da carteira em um espaço de tempo menor. O procedimento é obrigatório a cada 5 anos, por isso o desconto seria uma questão de justiça. E olha só, a segunda notícia tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Eu faço uma pergunta. Qual é a idade adequada para dar o primeiro celular para uma criança, para um filho? Pois é, uma pesquisa indicou que 44% das crianças brasileiras de 0 a 12 anos já possuem um aparelho próprio. E a tendência é que essa idade diminua cada vez mais. O levantamento foi feito com quase 2.000 pais. E também apontou que as crianças passam, em média, 3 horas e 53 minutos por dia usando o celular. Mais da metade dos pais entrevistados não estava satisfeita e achava que os filhos usavam mais o celular do que deveriam. E uma das grandes preocupações é que esse hábito prejudique o convívio social e familiar. Entre os especialistas, não há um consenso sobre uma idade padrão. Tudo depende do perfil de cada criança, é muito individual. Por isso, então, eu repasso a pergunta agora para vocês aí no estúdio. Qual seria a melhor idade, Jaque? Vou repercutir aqui com a nossa convidada, Kleber, e confesso, o Davi tem 6 anos e já tem o celular dele. Mas eu acho que talvez a grande questão aí também esteja em como a gente supervisiona isso, em quantos minutos, no meu caso, o Davi é minutos, tem acesso ao celular por dia. Mas eu vou repercutir aqui com a especialista, Kleber. Obrigada, viu? Legal dessa contribuição aí para esse debate tão importante para as famílias, né? E você que assiste a Jaque aí, eu convido para continuar ligado em nossa programação, porque essas e outras notícias você acompanha em nossos telejornais. Muito boa tarde, Jaque. Boa tarde, Kleber. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos aproveitar então, doutor, e repercutir o que ele falou. Afinal de contas, existe uma idade ideal? Não existe uma idade ideal, vai depender um pouco, como a gente falou, sobre essa família, né? Às vezes é uma criança que os pais são separados e a criança vai para a casa do pai, vai para a casa da mãe, às vezes fica na casa dos avós, é uma forma de manter o contato com a criança, né? Às vezes essa criança também, ela vai para a escola de carona, outras coisas, os pais querem manter contato com a criança. O ideal é que a gente dê, assim, o mais tarde possível. Quanto mais tarde a gente conseguir dar o celular, melhor. E aí tem uma outra questão também, se a maioria das pessoas da sala dessa criança tem o celular, e o teu filho não tem celular, isso vai ser um problema, porque ele vai acabar sendo excluído. Então, não tem uma idade certa que a gente possa falar assim, não, de acordo com o que a gente sabe de psicologia do desenvolvimento, o ideal seria a gente dar depois dos 10 anos de idade, depois dos 12 anos de idade, para que ele tenha mais maturidade na hora de utilizar esse equipamento, por exemplo. Mas se não tiver como, a gente tem que dar, né? Essa criança está em outros ambientes, os pais precisam ligar, falar, mandar uma localização, qualquer outra coisa que seja importante, é que a gente dê o celular, mas a gente dê também limites, e para isso a gente tem aplicativos que nos ajudam. Olha, o Davi não baixa nada sem a nossa supervisão, dá para fazer isso, né? Acoplar com o celular de um dos pais, e o Davi nunca pôde sequer fazer ligação com o celular dele, é um celular que não entra online, né? E agora, esse ano agora, ele tem um celular que tem 2 números para que ele pode ligar, eu e o pai dele. Exato. Então, assim, essa autonomia, agora ele começou a querer, né? Às vezes o meu marido está trabalhando longe, ele quer ligar, então a gente colocou a possibilidade dele fazer uma ligação. Mas é um celular que eu não deixo entrar na internet. Não sei, eu ainda tenho um pouco de medo. Eu acho que a gente que tem que fazer essa restrição, né? Sim, faz bem. Você vai aumentando o cercadinho conforme a criança vai amadurecendo, porque ela precisa de um nível cognitivo maior para ela conseguir usar a internet. Né? Você não vai liberar lá qualquer coisa que ela possa entrar. Hoje a gente tem formas de proteger a criança online. Então, como a gente não tem como lutar contra isso, a gente está no mundo digital, as coisas são digitais, os professores mandam as coisas pelo WhatsApp, as atividades vêm no grupo da sala de aula. Às vezes não tem como não permitir que seu filho de 8 anos tenha o celular, mas você consegue controlar o tempo de uso através de aplicativos, os sites que entram, as palavras proibidas que ele não pode pesquisar. Tem tantas formas talvez a gente diminuir um pouco isso, sabe? Eu deixo você ter essa liberdade, mas aqui dentro. Então, tal hora o celular vai desligar. Ou depois de tanto tempo, o celular ele fica inútil. Então, mesmo que a criança esteja lá, você estabeleceu que é 30 minutos por dia, depois de 30 minutos o celular bloqueia.
Então, Perfeito. dar autonomia, mas também restringir. E outra, olhar o que essa criança está olhando, pelo amor de Deus, né? Tem que prestar atenção no que ele está vendo. E aí, doutora, quero falar sobre um outro momento que a gente vive, que é das crianças querendo ter canais, querendo ter perfis, querendo ter algum destaque, perguntando sobre curtidas. Peraí, isso me preocupa demais. Fala um pouco sobre isso. Isso preocupa muito mesmo, porque, de certa forma, eles não têm noção ainda do que isso significa, sabe? Da mesma forma que os pais também não têm noção. Então, a gente viu essa semana uma trend do palavrão. Você chegou a ver isso? Cheguei a ver. O que os pais estão fazendo? Eu não entendi direito o que era, mas eu cheguei a ver. Repercutiu porque, assim, essas crianças estavam sendo filmadas e os pais falavam, não, agora você vai ter 1 minuto para falar todo o palavrão que você quiser e depois acabou, não pode falar nunca mais. Aí eles fecham a porta e a criança fica xingando na frente e eles divulgam isso na internet. Meu Deus. O que falta, por isso que eu falo, os pais também estão perdidos. Na verdade, o que eu vi foi uma psicóloga, alguém fazendo alguma sátira, por isso que eu não entendi direito o que era, então entendi. É isso. E assim, como que uma hora pode, outra hora não pode, pra você bagunçar confunde. a cabeça da criança e mesmo, outra, né? por que os pais estão expondo a criança dessa forma? Em troca do quê? Só pode ser de curtida, né? Só pode ser de like. Por que estão expondo as crianças dessa forma? Então, depois essa criança vai falar, mãe, eu quero abrir um canal, pai, eu quero abrir um canal no YouTube, eu quero fazer uma dancinha, eu quero... E os pais vão falar que não? Sendo que eles estão expondo a criança, talvez eles não tenham noção da dimensão de que quando um vídeo vai parar na internet, eles não têm ideia de onde isso vai parar. E se é possível excluir isso depois. E quem disse que esse jovem, que esse adulto vai querer que essa exposição, essa exposição? Então, a gente está esquecendo de proteger as crianças. É óbvio que um TikTok de criança dançando não seria adequado, né? Nada proveitoso para o desenvolvimento dessa criança, porque nesse momento ela não é capaz de tomar decisão. Lembra que eu falei do cérebro dela, que está desenvolvendo essas funções executivas e demora para amadurecer? Alguém tem que fazer o papel do cérebro mediador, que precisa ser o adulto. Então, na internet está cheio de gente mal intencionada. Como que a gente coloca uma criança pequena lá, dançando, fazendo comentários ou até jogando? Quanto mais essa criança... Eu já tive paciente assim, tá? Que abriu o canal no YouTube para começar a falar de jogo e para justificar o nível de jogo dele aumentar, ou a intensidade, ou o tipo de dinheiro que ele usava, porque você tem que comprar roupa do jogo, você tem que fazer não sei o quê. Não, isso é para o meu canal do YouTube, isso é para o meu canal do YouTube. Então, isso os pais permitiram e agora eles mesmos ficam encurralados em relação àquilo. Talvez a gente está se perdendo do que é importante na infância. E aí, eu acho que tem uma coisa pior aí, assim, que eu fico me perguntando. O meu filho pediu muito um canal do YouTube, porque ele quer gravar os vídeos dele e tal, com os brinquedos. O que eu fiz? Abri um canal só pra família, que só é divulgado pra família. Ótimo. Certo? E aí, logo que a gente abriu, só tem 3 vídeos lá. No primeiro vídeo, ele virou pra mim e falou... Quantas curtidas eu tive? Eu falei, desabilitei comentários e você não tem acesso ao número de curtida, porque isso não é uma brincadeira. Então, se é pra ser uma brincadeira, é pra ser uma brincadeira. Só que ali já me levantou um alerta, eu falei, eu não quero isso pra ele. Vamos supor que dê certo? Eu vou falar pra vocês, eu sou mãe, eu acho que meu filho é inteligentíssimo, que se eu puser um vídeo aberto, todo mundo vai curtir, ele vai ficar famosíssimo. Gente, ele tem 6 anos, ele não tem que ficar famoso. E pode acontecer com qualquer uma das crianças que estão aqui, os pais nos assistindo. O que vai se fazer com uma criança famosa com 10, 11 anos de idade, doutora? Então, e essa criança tem tempo de ser criança quando ela está pensando que ela tem que produzir um conteúdo, de que ela tem que viralizar, de número de curtidas? E aí a gente vem com outro problema que começa na infância, mas vai desencadear lá na adolescência, que é essa aceitação social. Eu só aceito na medida que eu sou visto e que as pessoas curtem meus vídeos e compartilham. Então, aí a gente vem nessa dependência tecnológica, né? A gente falou disso um pouquinho aqui antes de começar o programa até. Quantas curtidas eu tenho? E isso representa a minha aceitação social. Se eu não tenho muitas curtidas, logo eu não sou tão desejado, não sou tão bonito, não sou tão querido, né? O que eu vou precisar fazer para chegar até lá? Mas... não se isenta de ter problemas psicológicos por causa disso. Como fica a minha autoestima, como que fica os meus relacionamentos quando a minha aceitação sobre quem eu sou depende da curtida do outro? Doutora, vamos lá. Pra gente entrar nessa questão, que eu quero entrar na questão das possíveis patologias, tá? O que vai ser das crianças e dos adolescentes que conseguem, como a gente já citou aqui, se comunicar aqui, mas não conseguem se comunicar aqui? Peraí.
A gente está falando de crianças que, se os pais não ficarem atentos, vão precisar de uma ajuda psicológica. Pode, então, haver alguma patologia já associada a essa juventude, pelo que você percebe? Enquanto você responde, eu vou dar um recado. Tá bem. O que a gente sabe hoje que existe é a dependência tecnológica. Ela já entrou no manual do DSM, que a gente utiliza para dar diagnósticos, que é a dependência tecnológica. Ela existe. Quanto mais tempo a pessoa fica longe do celular, maior o nível de dependência, de sintomas físicos e emocionais que ela tem quando ela fica longe. Então, essa é uma das patologias que a gente já tem a partir desse uso excessivo do celular. E chegou a perguntinha do público, vamos conferir. Essa pergunta é do Fábio Henrique, de São Paulo, que diz assim: boa tarde a todos. Qual a maior preocupação dos pais com a conectividade? Quanto tempo devo liberar o uso do celular para os filhos, doutora? Quanto tempo devo liberar? Vai depender da idade. Até os 2 anos, nada. Seria o ideal que essa criança não tivesse acesso a telas, à internet, nada até os 2 anos. Depois, conforme ela vai crescendo, a própria Organização Mundial da Saúde vai recomendar um tempo diário, que aí vai depender do nível de necessidade dessa criança ou da idade dela também. Se ela está em fase escolar, talvez ela precise usar um pouco mais do celular ou da internet para conseguir fazer as pesquisas escolares. Mas não deixe ultrapassar ali um nível de 2, 3 horas por dia, porque já é bastante tempo, né? Para que o jovem consiga se comunicar, para que consiga fazer as coisas dele. Mas ainda é preferível que esse adolescente assista um filme, assista a televisão, do que fique na internet. E aí você falou uma coisa que muito interessante também, que às vezes acontece em casa. Às vezes o Davi, por exemplo, né? A gente voltou da escola e ele está assistindo alguma coisa que ele quer chegar em casa e continuar assistindo. Eu falo, ok, vamos pôr na TV. Porque eu também acho que às vezes é maldade, né? Você corta um desenho no meio da criança. Não, a gente não faz isso com a gente, para um filme no meio. Deixa ele terminar de assistir, mas aí eu já chegou em casa, eu já não gosto mais que fique no celular. Eu já falo, pode até assistir esse conteúdo. Às vezes ele tá assistindo. Tem algumas coisinhas na internet que eu acho interessante mesmo que ele assista, que é educativo e tal. Vai para a TV. Eu tenho essa preferência. Não, é melhor. E assim, uma coisa que adulto faz, que eu pediria para não fazer com crianças, é que você tá com o celular e a televisão ligada ao mesmo tempo. E o teu cérebro está competindo a atenção o tempo todo. Você já ouviu falar que todo mundo tem TDAH hoje em dia? Todo mundo tem um traço de TDAH. Porque eu tenho dificuldade de prestar atenção, porque eu esqueço as coisas, porque eu sempre chego atrasado, porque eu me perco. Na verdade, não é exatamente TDAH. É porque todo mundo está numa vida que a gente mudou tanto nossos hábitos de vida, e o celular também entrou como parte dessa rotina, que ao mesmo tempo que a TV está ligada, então estão assistindo a gente, ao mesmo tempo que estão mexendo no celular. O seu cérebro, ele fica maluco, tá? Ele fica tentando saber aonde ele presta atenção, o que você quer que ele preste atenção. Então, você fica competindo isso com ele. E isso faz com que a gente se distraia com mais facilidade. Então, se a criança, por exemplo, ela está brincando, deixe a televisão desligada. Perfeito. Então, se a criança está no celular, é no celular. Ou se ela está na televisão, não tem que estar o tablet junto. Não tem que estar esse monte de estímulo ao mesmo tempo concorrendo à atenção da criança. Perfeito. Porque isso é um problema que pode gerar vários problemas cognitivos, de nível de atenção, de organização, entre várias outras questões. Para os adultos também dá uma dica, né? Não só para as crianças, né? Exato. Doutora, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, mas quando a gente fala sobre o assunto que a gente tocou anteriormente, que é a questão das crianças estarem inseridas na rede social e estarem se sentindo amadas pelo número de curtida ou não, agora eu falo até mais sobre os adolescentes, aqueles que já têm o seu Instagram, Facebook eles não usam, eu acho, né? A geração deles, TikTok, sei lá o que eles usam. Pode ocasionar depressão, crise de ansiedade, pode ter patologia associada a essa busca por curtidas dos adolescentes? Olha, pode ter certeza que é um dos fatores associados. Quando a gente fala no desenvolvimento de uma psicopatologia, a gente fala de uma soma de fatores de risco. Então, não necessariamente isso vai causar depressão ou ansiedade nessa pessoa ou até um transtorno alimentar, tá? Não é isso necessariamente. Quando a gente fala na soma de fatores de risco, a gente está colocando genética, ambiente, história de vida dessa pessoa. Mas, quando a gente fala de ambiente, esse ambiente que é virtual, ele pode muito colaborar. Porque vamos pensar, se eu estou num mundo e a gente também acontece isso. Se a gente, como adulto, que já tem uma capacidade crítica muito maior, a gente já se compara, você imagina para um adolescente que está precisando de aceitação social, porque a fase do desenvolvimento da adolescência é a fase que eles querem pertencer, que eles precisam escolher, que eles precisam de autonomia, eles se distanciam um pouco dos pais. Então, pensa, aí eles estão inseridos no mundo da internet, onde parece que todo mundo tem o corpo perfeito, que todo mundo tem sucesso, que todo mundo viaja, que todo mundo... E você não. Então, como que fica a saúde mental de quem está lá acompanhando?
pessoas que são famosas ou muito, né, tem muito engajamento, muitos seguidores, e aí esses adolescentes estão muito suscetíveis. E aí acaba dando aquela sensação que é que nem quando as pessoas têm no Natal, quando dá aquela solidão, aquele vazio de tipo, eu não tenho família, parece que todo mundo tem dinheiro, parece que todo mundo viaja, parece que todo mundo ama todo mundo e recebe presentes, e a minha família ela não faz nada, né? Então a gente começa a se comparar e o adolescente ele começa a sentir isso numa esfera muito maior, porque não tem limite para as pessoas que você está seguindo. Às vezes você vai ver o adolescente segue pessoas que não acrescentam em absolutamente nada, que mostram um lifestyle, né, esse estilo de vida que é inalcançável. Né? Essa pessoa faz 1000 coisas, recebe 1000 presentes porque ela é quem ela é e as pessoas querem chegar naquilo. Para isso elas precisam se alimentar menos, para isso elas precisam fingir sem quem elas não são, para isso elas precisam falar de determinado jeito ou vestir determinada roupa. Né? Consumir, né? Consumir. Eu preciso da bolsa tal, do tênis tal. E aí eles vão lá, pai, mãe, eu preciso, mas eu preciso. Né? E quando os pais não dão, isso é motivo de muita frustração. Doutora, você falou uma coisa que me fez lembrar até uma conversa que eu tive com meu marido recentemente, que é sobre, a gente conversava sobre a criação do Davi, o quanto a gente quer ensinar a ele que tudo bem ele querer ter as coisas, desde que seja para o conforto dele, da nossa família, não para mostrar para o outro. Então tá, a gente quer trocar de carro, por exemplo, como um exemplo qualquer, tá? Por que eu quero trocar de carro? Para mostrar para alguém que eu tenho um carro melhor ou porque eu quero mais conforto para mim e para minha família? Porque o que eu percebo é que o nosso consumismo hoje, por exemplo, uma bolsa bonita de marca e uma bolsa bonita sem marca tem a mesma função. Se você pagar um pouquinho, às vezes você paga um pouquinho mais caro pela qualidade, mas às vezes você tem uma diferença entre R$200 e R$30.000 numa bolsa. Peraí. Que é de R$30.000 se ela faz a mesma função de a de R$200? Será que não é para mostrar para o outro? Fala sobre esses valores. Exato, Jaqueline. Você ainda tem esse senso crítico de mostrar que seu filho só tem 6 anos. Se ele já está sendo criado nessa ótica, maravilhoso. Tem crianças que eu atendo, e eu atendo naturalmente, assim, pessoas que têm classe média alta, geralmente é meu público. Isso é muito evidente. A menina de 16 anos que ela quer a bolsa da marca específica. E por que ela quer? Porque ela vai fazer parte de um grupo. Então, é você se sentir pertencente. Não é sobre ela, é sobre precisar do outro, né? Eu preciso do outro. É que nem a curtida, eu preciso da curtida do outro. Então, o que eu estou disposta a fazer para conseguir ganhar, né, visibilidade nas redes sociais? Então, se você quer fazer parte de um grupo, você precisa consumir como aquele grupo consome. Doutora, nos últimos 2 minutinhos do nosso programa, eu queria que você deixasse aqui para nós alguns tópicos, talvez sintomas ou atitudes dos jovens que devem chamar a atenção para que os pais percebam que talvez seja a hora de procurar uma ajuda psicológica. Eu acho que esse é fácil. Isolamento social. Assim, ó, a criança é naturalmente vívida. A criança é naturalmente alegre, espoleta, sabe? Quando uma criança tá muito baixa, assim, sabe? Mais down, assim, mais para baixo, essa criança não quer interagir, ela não quer ir na casa do vizinho, ir na casa de não sei quem, brincar, sabe? Se ela quer ficar mais no celular, se ela tá interagindo menos, se ela tá mais agressiva, irritada, sabe? Se ela tá preferindo outras situações mais relacionadas ao virtual do que o presencial, se ela deixa de querer comer com os pais, entre várias outras situações que têm a ver com humor, ansiedade, né? Se percebe a criança mais ansiosa, são sinais de alerta importantes, assim. As habilidades sociais reduziram, essa criança está sem amigos, esse adolescente está sem amigos, fica muitas horas, né, conectada, não tem interesse em sair do quarto, tudo isso são fatores de risco que devem ser observados. E para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram da doutora, que é @psi.ariadneabud, tá aí bonitinho como se escreve o nome dela. Tem também o @imp.instituto e o @ludica_psicologia, passando aí para vocês. Doutora, muito obrigada pelo papo, viu? Eu que agradeço. Volte mais vezes. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.